Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Gledson Bispo dos Santos, sou estudante do curso de MBA em Inteligência Artificial, Data Science e Big Data para Negócios do IBMEC. Essa apresentação final do meu projeto foi orientada pelo Ítalo Lucena. A minha solução ela é composta de um ecossistema para tratamento de resíduos de óleos residenciais e comerciais. De acordo com a WWF, mais de 70% do planeta é coberto por água, e apenas 1% é água consumível. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, um levantamento realizado em 2023, cerca de 2,2 bilhões de pessoas pelo mundo estão sem acesso à água potável. Do mesmo lado, 3,5 de bilhões não possuem acesso ao saneamento básico. Em consulta realizada com a CAESB, a Companhia de Tratamento de Água e Esgoto de Brasília, foi possível identificar que a contaminação doméstica da água por óleo é apontada, entre outros, como um dos maiores custos no processo de tratamento de água pelas agências de saneamento básico no Brasil. Então, a CAESB realizou esse estudo, onde identificou que o custo de separação de água e óleo ele é acima de 43% de todo o custo efetivo, ou seja, é um derrame de dinheiro para poder realizar uma simples separação de água e óleo. Afinal de contas, por que esse custo é tão elevado? Bom, em pesquisa realizada, identifiquei que apenas uma gota de óleo é capaz de contaminar 1.000 litros de água. Então, por quê? Porque forma uma pequena camada na superfície que impede o processo naturais de purificação e compromete todo o sistema de tratamento. O descarte diário de óleo doméstico diretamente na pia ou rede de esgoto tem trazido um grande problema. Esse hábito agrava ainda mais a crise hídrica, sobrecarrega o sistema de saneamento e dificulta o reuso da água. E onde que está o maior problema, né? No Brasil, normalmente as residências e comércios, eles possuem cerca de uma caixa que trata a gordura. Primeiro, ela funciona da seguinte forma: gorduras e óleos entram no equipamento junto com a água, na caixa receptora. O dispositivo retém esse resíduo de forma de blocos na superfície, já que a gordura ela é menos densa que a água, né? Dá para perceber pela imagem. Assim, apenas a água vai para a rede de esgoto. Então, a barreira aqui impede que esse volume seja encaminhado para a rede de esgoto. Mas se for limpa periodicamente, a caixa evita que a gordura se acumule, desça e atinja o sistema. Então, se houver uma manutenção, essa gordura não vai continuar flutuando, limpa. Agora, se não houver, ela vai descer e automaticamente ela vai contaminar o sistema da rede pública. Caixas de coleta de óleos residenciais em geral não foram não, se não forem limpas a cada 30 dias, ou seja, na residência, 30 dias, a cada 30 dias eu tenho que fazer uma manutenção. Já em caixas de coletas para ambientes comerciais, onde o fluxo é bem maior de cozimento de alimentos, enfim, manutenções, ela é de apenas 15 dias. Então, se eu não fizer a manutenção em 30 dias para residências e eu não fizer a manutenção para comércio em 15 dias, eu envio esse óleo todo para a rede pública. Quais seriam essas consequências do envio do óleo misturado ali com a água, né? De acordo com a análise de risco, ela é alta, é perigosa, chegando à crítica, né? E os principais danos desse nível alto é o prejuízo ambiental, custo elevado e falta de dados. Prejuízo ambiental, o óleo forma essa camada impermeável, como eu já citei anteriormente, nos rios e lagos, impedindo a oxigenação da água e matando as espécies aquáticas.
Custo elevado também se refere ao tratamento da água pela concessionária, uma vez que a água contaminada por óleo chega aos expressivos 43%, como já foi registrado anteriormente. E hoje em dia não temos dados precisos, né, sobre o consumo residencial de óleo, e o que dificulta algumas ações preventivas por parte das concessionárias que administram a gestão, desse tipo de serviço aqui no Brasil. E foi pensando neste desafio, eu criei a OilCheck. A OilCheck utiliza inteligência artificial para transformar o consumo de óleo em residência e comércio em economia e recompensa. O nosso objetivo principal é diminuir o custo operacional, aqueles 43% citado anteriormente, com esse tratamento de água contaminada por óleo. O OilCheck, ele é um hardware. Ele foi desenvolvido com a bucha vegetal, é aquela bucha onde o pequeno agricultor consegue produzir, bucha vegetal. Utiliza um Arduino, que é um microcomputador de processamento, e também tem um sensor de turbidez que faz a leitura dos dados dentro da bucha que foi filtrada, e a partir daí a gente disponibiliza os dados que podem surgir infinitas oportunidades. De forma bem resumida, o IOCheck utiliza inteligência artificial para transformar aquele consumo que foi realizado nas residências ao lavar uma vasilha, você joga gordura na caixa de gordura, ao tomar banho também vai gordura, né? Então a gente utiliza esses dados através da bucha filtrante, processada ali pelo Arduino, avaliado pelo sensor e os dados são disponibilizados. Assim, a nossa meta é que consumidores ganhem desconto em sua conta de água, uma vez que você está reduzindo o custo operacional das concessionárias. Então, gera economia tanto para a concessionária e o desconto para o usuário e a proteção do meio ambiente. A coleta das informações será realizada através de uma bucha vegetal, como eu já expliquei anteriormente, interligada ao processamento do Arduino e que é integrado também com esse sensor de turbidez. Ele fará a leitura, né, do quantitativo de óleo que foi retido, consequentemente haverá um cálculo para poder oferecerem, as concessionárias oferecerem a recompensa. Durante o processo de avaliação e os testes, nós fizemos uma aplicação técnica. Utilizamos 60 ml de óleo em 1 litro de água. Utilizamos também duas buchas de 7 centímetros por 7 centímetros e o tempo de absorção foi de 1 minuto. É possível ver a separação do nosso teste realizado em laboratório e, ao final, o resultado foi bem interessante, porque deixando 1 minuto a bucha só imergida dentro da água, a gente conseguiu observar que automaticamente pelo resultado técnico, a água ficou límpida, né? Então, nós tivemos aqui, essa é a parte do descarte do resíduo das duas buchas que foram utilizadas, e a gente conseguiu absorver 98% de óleo. Então, foi um teste muito interessante, né? Sem a vazão de água, somente em mergulho, mas surgiram novas ideias para esse tratamento utilizando essa bucha, a fibra natural. Esse é o nosso protótipo, é o desenho do hardware. Aqui tem a entrada da água saindo ali pelo ralo da pia, né? Da cozinha, a bucha absorvente, o sensor de turbidez e o Arduino. Juntos formarão o equipamento OilCheck, que é integrado à, à internet e a banco de dados. Ele trabalhará no processamento, fazendo a leitura através do sensor que é inserido aqui junto à bucha. Tudo aquilo que ele processa, automaticamente ele envia para um aplicativo de controle, onde o usuário vai ter ali uma visão de tempo de uso da esponja, né? Aqui ele traz a condição da esponja, ou seja, ainda está numa condição boa de utilização. Se ela estiver ruim, ela vai trazer aqui
que há necessidade de troca da bucha, quantidade de óleo absorvido, né, o histórico também, existe um controle de dados bem efetivo, histórico por dia, por mês, por ano, e a pontuação adquirida mês a mês com a informação do crédito, que será disponibilizado pela concessionária, uma vez que você, quanto mais você mantiver a bucha em condições perfeitas, maior será a absorção. Outra coisa que pode ser utilizado também nesse projeto é que essa informação do óleo retido, com o passar do tempo, você pode utilizar para a saúde, porque se você identificar que está consumindo muito óleo, isso pode ter sérios danos à saúde. Então, a tendência é que você comece a observar, o consumidor tenha essa observação para que haja uma redução aí desse consumo de óleo gradativamente. Diminui a bonificação, mas por outro lado, começa a se utilizar os dados para a melhoria da saúde. Agora eu vou falar um pouco da regra de negócio. A regra de negócio começa com a concessionária vendendo o equipamento ao consumidor. O consumidor faz a instalação do equipamento na residência ou no comércio. Ele reconhece através do aplicativo e começa a iniciar o compartilhamento de dados com a concessionária. O consumidor gerencia o desgaste e utiliza as outras opções pelo aplicativo, interagindo com a concessionária. Posteriormente, a concessionária registra a filtragem baseada em métricas, né? E a grande massa de dados é gerada pela esponja, utilizando o sensor de turbidez, como foi apresentado anteriormente. E a partir daí, o consumidor recebe o desconto, na sua fatura mensal. A minha solução ela traz, entre outros benefícios, 4 itens da ODS de acordo com a ONU. A ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar. O número 6, que é água potável e saneamento. E o 11, que é cidades, comunidades sustentáveis. Então, o meu projeto ele tem um baixo custo, ele tem facilidade de manuseio e instalação, trabalha com a maior disponibilidade de água potável para o mundo e tem um incentivo financeiro aos pequenos produtores, usuários e companhias de saneamento. Pequenos produtores, uma vez que a esponja ela pode ser produzida pela agricultura familiar. Bom, para finalizar, vou falar do nosso plano de negócio. A identificação do problema, né? O descarte inadequado de óleo de cozinha nas residências é um dos principais fatores de contaminação de água, elevando o custo das concessionárias acima de 43% no tratamento de esgoto. Apenas 1% da água do planeta é potável e o desperdício agrava a crise hídrica. Na solução, o OilCheck é uma solução inteligente que combina hardware de baixo custo, uma bucha vegetal, um sensor de turbidez, um Arduino, com inteligência artificial para medir o descarte de óleo em pontos comerciais e residenciais. Os dados coletados são compartilhados com a concessionária e recompensam os consumidores com descontos na conta de água. A nossa proposta de valor também ela é para a concessionária, consumidores e para o meio ambiente. Para as concessionárias, redução no custo de tratamento de água contaminada, os consumidores, economia financeira, com descontos mensais pela utilização, e para o meio ambiente, a preservação dos recursos hídricos e mitigação da poluição. O nosso modelo de receita e o mercado-alvo, na receita, a venda do equipamento e suprimento pelas concessionárias, comércio ou parcerias com prefeituras e empresas de saneamento. O aplicativo OilCheck gerencia, usa e integra os dados com as companhias, e o mercado-alvo é residências urbanas com alta densidade populacional, restaurantes e pequenos comércios, concessionários de saneamento, governos locais e campanhas de sustentabilidade. As nossas vantagens competitivas é baixo custo de produção, fácil instalação, alinhamento com os ODS da ONU, e capacidade de escalabilidade, integração com sistemas dos Smart Cities. E ao final, a sustentabilidade e impacto social contribui com a educação ambiental, incentiva a economia circular e promove a inclusão tecnológica em comunidades vulneráveis. E, enfim, chegamos ao fim. Esse é a OilCheck, o nosso produto vai estar disponível aí nos próximos anos para integrar as cidades
Smart Cities, cidades conectadas.